assumo a presidência dos trabalhos e convido o senhor deputado Valdec Carneiro para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de longevos 10 minutos. Som, obrigado. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados que permanecem nesta sessão plenária virtual, já no expediente final, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais. E os colegas da Assembleia que seguem conosco aqui, viabilizando o funcionamento desta sessão plenária. Deputado Luiz Paulo, eu quero, em primeiro lugar, tendo ouvido com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência que me antecedeu neste expediente final, manifestar de público, e acho que não faço isso pela primeira vez, já fiz em outras ocasiões, da minha particular satisfação de exercer já o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, convivendo, compartilhando e aprendendo coisas com Vossa Excelência. Tenho por Vossa Excelência particular admiração, desenvolvemos nesses anos uma amizade pessoal, que eu espero que permaneça ad eterno, e observo com admiração, como eu dizia, a forma devotada, dedicada com que Vossa Excelência se envolve nas diferentes atividades parlamentares e também, até por nossa convivência pessoal, o conhecimento, o homem cultivado, culto, que Vossa Excelência demonstra ser, com capacidade de debater, dialogar, discutir vários temas, mesmo daqueles distantes da sua formação acadêmica, que Vossa Excelência também desenvolveu rara expertise. Então, queria fazer essa manifestação muito sincera, muito espontânea, dirigida a Vossa Excelência, meu colega parlamentar aqui, meu querido amigo. Em segundo lugar, eu queria, deputado Luiz Paulo, fazer um alerta e um esclarecimento adicional a pedagogas e pedagogos do nosso Estado, do Estado do Rio de Janeiro, notadamente aquelas e aqueles que conquistaram, no transcurso de suas carreiras, conquistaram 2 matrículas no serviço público, assim como também professores licenciados em áreas específicas, que se pós-graduaram em uma das áreas da pedagogia e que também fazem jus, na forma da LDB, à ocupação dos chamados cargos técnico-pedagógicos nas instituições educacionais, fazer um alerta para que eles resistam, mantenham-se firmes, que a Assembleia Legislativa, em breve tempo, dará uma resposta conclusiva a esta demanda tão justa que eles fazem, posto que estão hoje sob a ameaça de terem que se demitir, terem que se exonerar de uma de suas matrículas, sob o argumento de que não podem acumular 2 cargos de provimento efetivo no serviço público. Ora, a nossa Constituição Estadual, em seu artigo 77, faz até menção à possibilidade de acúmulo para os chamados professores especialistas. O problema é que isto não resolve, deputado Luiz Paulo, a situação de inúmeros pedagogos e pedagogas que exercem cargos técnico-pedagógicos com diferentes denominações. Às vezes até são chamados de professores especialistas, é verdade, mas às vezes são chamados pura e simplesmente de pedagogos, às vezes são chamados de supervisores, às vezes de orientadores, enfim. Então, é muito importante que o texto constitucional no Estado do Rio de Janeiro dê conta da diversidade de situações, todas elas tendo um eixo comum. E qual é esse eixo comum? Eles só ocupam esses cargos técnico-pedagógicos porque preenchem o requisito de escolaridade,
que é ou ter a graduação em pedagogia, ou ter uma licenciatura específica e uma pós-graduação em uma das áreas da pedagogia. Então, a nossa emenda constitucional hoje foi retirada de pauta até a meu pedido, porque estávamos já no final da sessão plenária, da ordem do dia. A gente precisa de quórum qualificado para votar emendas constitucionais e não podemos, por óbvio, correr risco. Quero aproveitar para dizer que tenho contado com várias manifestações de apoio, desde que pedi o apoiamento para protocolar a PEC. Os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de diferentes bancadas estão sensíveis e compreenderam a importância de nós darmos paz e tranquilidade para esses profissionais que trabalham em escolas públicas estaduais, em escolas públicas municipais, em escolas públicas estaduais e também, às vezes, em escolas federais, situadas no Rio de Janeiro, dar paz e tranquilidade para que façam o seu trabalho de gestão escolar, de coordenação pedagógica, de supervisão do trabalho docente, de orientação aos alunos e às famílias, enfim, de inspeção escolar, por isso, de planejamento escolar e educacional. Então, quero transmitir uma mensagem de força, de solidariedade, e, em breve tempo, a nossa PEC, e eu quero agradecer ao deputado Gustavo Tutuca, que se associou a essa iniciativa e subscreveu, é signatário também, coautor desta proposta de emenda constitucional, e em breve a Assembleia dará uma resposta conclusiva, terminativa e justa, fazendo justiça à situação desses bravos profissionais, dessas bravas profissionais que são indispensáveis ao trabalho docente, ao trabalho pedagógico, ao processo de ensino-aprendizagem cotidiano. Então, faço aqui essa observação e na quinta-feira a nossa PEC estará de volta na pauta da Assembleia Legislativa e certamente obteremos uma primeira vitória e na semana que vem faremos a segunda e última discussão e votação. Portanto, aproveito a tribuna hoje para fazer esse alerta, dar esse esclarecimento e pedir que tenham força, tenham fé, tenham foco, tenham resistência, que nós vamos conseguir, nós vamos virar essa página e vamos dar tranquilidade, sossego e reconhecimento a esses profissionais, e sobretudo a essas profissionais, que é uma grande predominância de mulheres nesta situação. E por último, deputado Luiz Paulo, o outro assunto que quero aqui desenvolver diz respeito à importante reunião que tivemos ontem, mais uma jornada de reuniões, mais uma etapa de reuniões do nosso Fórum Rio de Desenvolvimento, de iniciativa da Assembleia Legislativa, em colaboração direta, é claro, com o Fórum de Desenvolvimento Estratégico que a LERJ já tem, e com a participação muito expressiva, aliás, cada vez mais expressiva, de deputados e deputadas federais, deputados e deputadas estaduais, reitores das nossas instituições universitárias sediadas no Rio de Janeiro, sejam estaduais, sejam federais, economistas que conhecem, se aprofundaram e nos ajudam a entender melhor o processo de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Quero saudar especialmente o professor Bruno Sobral, da UERJ, que hoje é o diretor de Planejamento e Orçamento da UERJ, e o professor Mauro Osório, da UFRJ, que inclusive é nosso colega aqui na Assembleia, nos últimos meses se tornou nosso colega como dirigente, coordenador da assessoria fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Também esteve presente o governador Cláudio Castro, esteve presente o procurador-geral do Estado, o secretário de Estado de Fazenda, enfim, muitas representações importantes em torno de uma pauta absolutamente central, estratégica e, ao mesmo tempo, que vai se tornando dramática para o Estado do Rio de Janeiro, qual seja a votação programada para o dia 3 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal, da ação movida a respeito da Lei 12.734 de 2012, que é a lei que entrou em vigor, mas teve seus efeitos sustados, suspensos, por uma decisão liminar da ministra Carmen Lúcia, e esta lei nada mais faz do que redefinir os critérios de distribuição de royalties e participações especiais decorrentes do processo de exploração e produção de petróleo no território brasileiro.
Ora, deputado Luiz Paulo, se esta lei entrar em vigor do jeito que foi votada, sem qualquer tipo de ponderação ou negociação, o Estado do Rio de Janeiro poderá, se fosse um estabelecimento comercial, a gente diria, poderá baixar as portas. Baixar as portas. Se fosse uma loja, baixaria as portas, porque perderia as condições de funcionar. Na verdade, a estimativa, em ordem de grandeza, seja de perdas nas participações especiais, seja de perdas nos royalties, pode levar o Rio de Janeiro a ter um prejuízo que gira em torno de 6 bilhões de reais por ano. É bom lembrar que esses recursos atuais de royalties e participações especiais, que em 2019 remontaram a 13,4 bilhões de reais, são destinados principalmente na casa de 83%, mais de 80%, ao Rio Previdência, ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nós estamos falando de cerca de 240 mil aposentados e pensionistas que recebem seus pagamentos em decorrência do aporte predominante de royalties e participações especiais, sem contar, é claro, outras destinações desses recursos, como, por exemplo, a destinação para o setor da segurança pública, para o setor da preservação ambiental através do próprio FECAM. Então, estamos falando de um dinheiro, de um valor que o Rio de Janeiro não pode nem sonhar em perder. Se sonhar em perder, não é sonho, é pesadelo. Se o Rio de Janeiro tiver um sonho que vai perder esse recurso, não é sonho, é pesadelo. Então, assim, a primeira questão, sob a liderança do presidente André Siciliano na reunião de ontem, que nós pactuamos, é que é preciso fortalecer a representação do Rio de Janeiro. Eu esqueci de mencionar, e menciono agora, estiveram presentes também representações do setor industrial, do setor comercial, as principais entidades do Rio de Janeiro destes dois setores. Então, a representação da sociedade política, da sociedade civil, fortalecida para dialogar de forma respeitosa, porém firme, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, que, aliás, é do Rio de Janeiro, para solicitar, em primeiro lugar, a retirada de pauta desta matéria do plenário do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 3 de dezembro. Há várias razões, há vários argumentos plausíveis que podem sustentar esta demanda por parte do nosso Estado. Por exemplo, cito o primeiro deles, nós estamos vivendo um processo de eleições municipais. 3 de dezembro, data programada para esta deliberação na Corte Suprema Brasileira, 3 de dezembro significa apenas alguns dias depois do segundo turno das eleições municipais, quando pelo Brasil inteiro, e inclusive no Rio de Janeiro, novos prefeitos e prefeitas, novas administrações municipais eleitas começarão a se preparar para enfrentar a gestão municipal no quadriênio 2021-2024. Ora, não poderão fazê-lo, no caso do Rio de Janeiro, sem um forte impacto, que as perdas não se aplicam apenas ao Estado do Rio de Janeiro, por óbvio. As perdas se aplicam também duramente aos municípios fluminenses, não apenas aos produtores, mais diretamente, mas ao conjunto dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Então, a conjuntura das eleições municipais não aconselha, do meu ponto de vista, que essa votação seja feita em 3 de dezembro. Mas não é só isso. Um outro argumento importante é o argumento da própria pandemia do novo coronavírus. Ora, o Rio de Janeiro, como o Brasil, aliás, vive uma verdadeira tragédia humanitária e sanitária. O Rio de Janeiro já conta algo em torno de 20 mil óbitos pela pandemia do novo coronavírus. Estamos enfrentando ainda um processo duro, triste e grave de investigações sobre desvios cometidos exatamente na área da saúde, que certamente concorreram para que o Rio de Janeiro perdesse a sua capacidade de salvar vidas, de prestar atendimento, de internar pacientes, de fornecer medicamentos. Então, assim, o contexto da pandemia também não favorece que uma decisão
tão grave e tão perturbadora possa ser tomada nesse momento. Mas não é só isso. O Rio de Janeiro está ainda buscando os parâmetros para renovar a sua adesão ao regime de recuperação fiscal. Hoje estamos pendurados numa decisão liminar do Tribunal de Contas da União e nem começamos a discutir a fundo, de maneira, eu diria, estável, regular, os critérios, as cláusulas, as condições para um eventual novo período do RRF, porque, decididamente, deputado Luiz Paulo, e Vossa Excelência e eu já publicamos até um artigo juntos sobre o tema, decididamente, um novo período do Rio de Janeiro sob o regime de recuperação fiscal não poderá ser sob as mesmas cláusulas draconianas impostas ao nosso Estado, elas mesmas inibidoras do nosso processo de desenvolvimento. Mas não é só isso, não é só isso. Eu queria acrescentar, aliás, foi Vossa Excelência ontem que puxou esse aspecto, o próprio contexto da reforma tributária, né? A discussão a mudança dos critérios de distribuição de royalties e participações especiais não pode ser tratado como um tema isolado, desconectado do debate sobre a reforma tributária e até mais amplamente ainda sobre o tema do Pacto Federativo, que, afinal de contas, lembremos aqui, conceitualmente, os recursos pagos sob a forma de royalties e participações especiais, eles se justificam, em primeiro lugar, para compensar os estados produtores por perdas, danos sofridos na área ambiental, que, é claro, a atividade de exploração e produção do petróleo é reconhecidamente uma atividade que comporta vários riscos ambientais. Muitas vezes nós deparamos aqui com tragédias, derramamento de óleos, ecossistemas que são afetados. Então, os royalties e as participações especiais têm essa justificativa. Mas não é só isso. É bom lembrar, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, funciona também como uma compensação pelos recursos que o Rio de Janeiro não recolhe, não arrecada da própria produção do petróleo, tendo em vista que na legislação de ICMS não se pode cobrar ICMS do petróleo na produção, apenas no destino, né? Enfim, então o Rio de Janeiro, que é o estado produtor, o maior estado produtor, tem uma perda enorme, significativa, por não poder recolher um centavo sequer de ICMS do processo de produção do petróleo. Além disso, tem uma outra forma de compensação que deve ser lembrada, que é a própria Lei Candir. O Rio de Janeiro vem acumulando perdas desde 1997, quando a Lei Candir passou a impedir que produtos primários e semi-elaborados para importação não pudessem também ser taxados pelo ICMS. A gente tem perdas também acumuladas e grandes sobre esse tema. Tem perdas também em relação ao Fundeb. Não sei se todos sabem, você que nos assiste, você que nos acompanha pelas redes sociais, o Rio de Janeiro tem prejuízo com o Fundeb. O Rio de Janeiro contribui mais do que leva, ou seja, no final das contas não leva nada. Então, a participação do Rio de Janeiro no Fundeb é uma participação negativa para as nossas contas públicas. Então, tem uma série de compensações que esses recursos acabam representando, não apenas em relação ao dano ambiental. Então, eu queria fazer essa manifestação. Queria lembrar ainda, antes de concluir, que me parece importante destacar que agora, em geral, é no mês de dezembro que a gente faz isso, final de novembro, primeira quinzena de dezembro, que a gente vota o orçamento para o ano subsequente, vota a lei orçamentária anual, o que também é complicado, porque vamos votar a lei orçamentária anual sem saber o que vai acontecer numa eventual deliberação do Supremo no início de dezembro. Então, nós temos vários argumentos para que uma delegação robusta, representando o Rio de Janeiro, por parte da sociedade civil, por parte da sociedade política, argumentem junto ao presidente do Supremo Tribunal Federal, quero aqui lembrar que é do Rio de Janeiro, podemos ter o apoio, e devemos ter o apoio, do presidente da Câmara Federal, da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro. É sempre bom lembrar que o próprio presidente da República e o ministro da Economia são do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral é do Rio de Janeiro, então não é possível que o Rio de Janeiro não consiga reunir forças para ponderar e para que haja um princípio de razoabilidade nessa discussão. Então, a gente não pode manter essa pauta, temos que lutar para que esta matéria seja retirada de pauta, e qualquer que seja a negociação
que a gente venha fazer sobre a aplicação desta lei de 2012, que essa negociação parta de um patamar, parta de um pressuposto. E qual seria ele? Não podemos aceitar na negociação qualquer tipo de retroatividade. Se houver mudanças nos critérios de distribuição de royalties, se isso tiver que acontecer, que seja doravante, daqui para frente, jamais retroativo, porque isso traria para o Rio de Janeiro passivos absolutamente indesejáveis e com os quais a gente não pode arcar. Alguém lembrou na reunião de ontem, acho que foi o deputado federal Vladimir Garotinho, acho que foi ele, lembrou que a relatora da matéria, portanto, está preventa no Supremo Tribunal Federal, é a ministra Carmen Lúcia, que deveria também ser abordada. Ele lembrou, inclusive, que no seu parecer a respeito da retirada de pauta, da última vez que isso aconteceu, ela disse que seria a última vez, seria irrevogável, não trabalharia mais para a retirada da matéria de pauta. Tenho certeza que a ministra Carmen Lúcia vai preferir rever essa posição do que revogar o Rio de Janeiro da federação, porque vai ser uma revogação do nosso Estado da Federação Brasileira. Por isso, faço aqui esta manifestação, repercutindo alguns elementos, talvez vários elementos, da nossa reunião de ontem, que foi muito positiva. Saúdo a Assembleia Legislativa, o Parlamento Estadual, por fazer esse movimento, por agregar várias forças vivas da sociedade fluminense em defesa dos interesses públicos mais elevados do nosso Estado. Portanto, faço aqui essa manifestação, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência, que inclusive tem sido um interlocutor muito regular e muito constante desse tema, porque acho que foi muito válida a reunião de ontem, e ela precisa ser, divulgada, propagada e, sobretudo, ter os desdobramentos que o Rio de Janeiro pode e merece ter. Estou convencido que esse Estado é capaz de elaborar e implementar um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para sair desse buraco em que nós estamos, só que a gente não faz isso sozinho. A gente precisa da ajuda da União, e a União não pode tratar o Rio de Janeiro como se fosse um agente financeiro internacional tratando os seus devedores. A União não é o FMI, e o Rio de Janeiro não é um país periférico ajoelhado diante do FMI. A União tem o papel de coordenar e articular todos os interesses da federação, isso envolve também os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Era isso que eu queria falar hoje, deputado Luiz Paulo, na minha manifestação neste expediente final. Muito obrigado. Eu